Irmãos, se sentirem, se inscreva no canal, receber a graça de Deus. Deixa teu like, faz aqui o seu comentário, deixa também o seu pedido de oração. E Deus te abençoe. Misericórdia, Deus, tem prosperidade no seu processo. Eu agradeço a Deus pela boa, pelo nosso sábio, pelo momento, por que freio que o Senhor aberto na nossa vida. E pela sua grande misericórdia que tem estado junto de nós a cada dia que nós vivemos nessa face. Eu agradeço a Deus por essa oportunidade, temos muita comunhão com o ministério desse lugar, de glória, de irmão Samuel, demais queridos que encontrei, tantos outros que Deus tem preparado aqui. Nós nos encontramos diversas vezes, irmãos, sempre tem colocado a alegria de estarmos aqui. E Deus preparou essa viagem para o trabalho, aqui em Novo Hamburgo, resido na cidade de Novo Hamburgo, região metropolitana de Porto Alegre. Eu nos dá graça de estar aqui junto com aquela querida irmandade, uma certa ligação, uma maior liberdade, daquela irmandade traga, e levarei as vossas saudações com uma santa paz de Deus. Amém. Amém. Rápidas palavras, irmãos, nós contamos outra obra, onde a gente foi à frente de contar uma obra, faz tempo que eu não de voltar a ela. Irmão, Deus preparou, eu tinha, irmãos, a idade de 10, 14 anos, 9, 10 anos. Nós residimos no interior do Rio Grande do Sul, irmão, uma cidade tão vizinha com a Argentina, por nome de Itaqui, uma cidade bastante pobre. Irmãos, e nós passamos muita necessidade naquele lugar. Vivíamos em Santa Catarina, na cidade de Tubarão, a fartura, meu pai e minha mãe ganharam bem, e pela obra de Deus, uma revelação que Deus deu para o meu pai, confirmada em palavras, nós somos recebidos naquele lugar, perdemos tudo, irmãos, passamos muita necessidade naquele lugar. Eu cresci, irmãos, com uma certa revolta no meu coração, porque eu entendia da minha forma, da forma de eu enxergar as coisas. Eu entendia que para ser crente tinha que passar fome, não tinha que ter nada nessa terra. Porque, irmãos, naquela época eram assim as coisas, se entendia de outra forma. Irmãos, eu cresci com bastante tristeza, revoltado. Quando eu fiz 12 anos, nós viemos embora para a região de Novo Hamburgo, cidade por nome de Sapiana. Irmãos, e Deus preparou que eu comecei a tocar na orquestra, de jovens, não era batizado. Irmãos, mas o mundo também se apresentou. Quando eu tinha 13 a 14 anos, eu comecei a jogar futebol na cidade de Sapiana. Nós jogávamos no clube daquela cidade. Viajava, irmãos, escutando os campeonatos. E um dia o meu pai, no jeito dele de entender as coisas, chegou para mim e colocou o meu aparelho e falou: ou você toca na reunião de jogos, ou você joga futebol. Um dos dois você tem que escolher. E foi o que eu precisava, para largar com as coisas de Deus. Eu depois não precisa nem pensar, eu não escolhi, eu vou ficar no futebol, eu não quero ser diferente. Irmãos, e foi que o mundo, nunca me envolvi com nada ilícito, irmãos, sempre eu respeitei meu pai e minha mãe, mas eu fui para o mundo do futebol. Irmãos, lá fiquei até os 15 anos de idade. Quando eu completei 15 anos, a minha mãe me foi buscar a palavra, porque a palavra é tudo na nossa vida, irmãos. A palavra revelada pelo Espírito Santo, ela conduz essa obra, ela conduzirá essa obra até os braços de Jesus. A palavra pode ser combatida e ela será até o último dia que vivermos aqui. Mas Deus quererá, queira Deus e Ele quer, que Ele se voltará em luz de glória e estaremos aqui pregando a palavra de Deus. Ele não buscar a palavra, falou: Senhor, meu filho, não foi isso que tu me prometeu. E o Senhor falou para ele: eu vou buscar o teu filho lá no mundo. Ele está buscando, eu vou trazer ele, mas não coloque a tua mão da forma que eu vou trazer ele. Tenho graças a Deus, irmãos, para que Espírito Santo. Deus te falou que se compra a minha vontade. Eu fui em uma reunião para uma cidade, próxima da minha cidade. Há muito contraposto, eu convido os moços que me encontraram. Irmãos, eu fui naquela reunião da minha cidade, eu chamava a boca daquele assim e falava: hoje eu cruzo o teu caminho nessa reunião da minha cidade. Você foi onde eu queria, você fazia como queria, mas hoje eu mudo a tua história e vou começar a cumprir a minha palavra na tua vida. Quando você chegou a reunião de jovens, aqueles irmãos que conhecem minha esposa, ela é bastante quieta, bastante tímida, irmãos, e ela estava assim do outro lado da rua. E eu decidi há 15 anos, ela também, quando eu olhei aquela moça, irmãos,
você. Apaixonei por ela na mesma hora. E falei no meu coração para o Senhor, negociei com o Senhor. Eu falei, Senhor, se tu me queres nesta graça, se é aqui mesmo no lugar, se essa palavra for comigo, eu quero que esta moça seja minha esposa. Falei assim para o Senhor, irmãos, e tivemos coragem, naquela época eu não tinha as ferramentas digitais que tem hoje, né, irmãos? Hoje todo mundo conversa pelo WhatsApp, pelo Instagram. Naquela época era tão gostoso, os moços atravessavam a rua, tudo com vergonha. Ficava muito errado assim, uma moça do lado da outra, os moços do outro lado. Tinha que ir lá, passava o telefone, a maioria das vezes passava o telefone da casa do pai, porque ele tinha celular, os moços não tinham celular. Que horas eu posso ligar? Eu vou no meu pai. Agora eu não deixo você ligar hoje. Qualquer hora eu estou falando, você ligando, não é assim, irmãos. Daquele jeito, eu conversei com ela, irmãos, eu amei a minha esposa, eu falo com os irmãos dentro do Espírito Santo de Deus. Amei aquela moça desde a primeira vez que eu vi ela. E claro, no coração Deus preparou que nós começamos a conversar. Para resumir, irmãos, com 15 anos de idade, dia 18 de fevereiro eu conheci ela, 23 de abril, pedi a minha esposa em casamento com o meu sogro, foi um susto dentro da minha casa, um susto na casa da minha esposa. E o meu sogro, irmãos, foi o único que quando me viu falou assim, Deus tem uma obra na vida desses dois, vamos abraçar esse. Meu sogro que abraçou, me colocou dentro da casa dele, sempre respeitei. Meu noivo tinha outro objetivo, a não ser casar mesmo com a filha dele, me cuidou. Irmão, mas nós passamos muita dor, passamos muito desprezo, irmãos, muito preconceito. Chegava com o meu sogro e falava assim, mas você deixou esse menino que até ele cantava no mundo, jogava futebol, isso nem grande nem trabalha direito, você deixou ele cabelo na hora com a filha. Irmãos, eles rotularam o nosso namoro, como namoro de verão. Começaram a rotular o nosso namoro, esse é namoro de verão. Ah, você não vai durar 6 meses, irmãos, nós vivemos um namoro, irmãos, bastante recluso, estávamos sempre com o meu sogro e minha sogra, porque não tínhamos bons irmãos como nossos companheiros. Não íamos às excursões, não saímos, ficamos em casa. Irmãos, quando passou um ano, eu não aguentava mais aquela prova. Não aguentava mais viver daquele jeito, dentro da nossa própria família, as guerras. Irmãos, e não acreditava que nós iríamos dar certo. Eu cheguei então para ela e fiz uma proposta para ela. Falei, olha, você tem 16 anos, eu tenho 16 anos, ninguém acredita que nós vamos casar. Então vamos fazer assim, vamos se separar, eu vou em outra cidade, você mora aqui. Quando eu fizer 18 anos, você fizer 18 anos, nós fizemos 5 dias de diferença, eu venho aqui de curso, nós juntamos as nossas roupas e vamos viver nós dois, vamos viver a nossa vida, porque ninguém acredita no nosso casamento. E ela falou para mim, irmão, por isso a importância da fé e da sabedoria que consta sobre as irmãs. Irmãos, isso é bíblico. Nós não podemos desvirtuar o que é bíblico, irmãos. Está escrito na palavra de Deus que a mulher sábia, ela edifica a sua glória. Irmãos, ela falou, se você quiser ir, você pode ir, eu vou ficar na palavra que Deus confirmou o nosso casamento. Naquela hora, eu tomei um choque, eu falei, então tá bom, nós temos uma visita para fazer, e nessa visita Deus tem que falar conosco. Se Deus falar com nós, eu creio pela vontade de Deus. E bom, irmãos, uma visita. Eu sempre gostei de oração, cresci no meio da oração, amo o nome de Deus, sempre falo isso, creio no nome de Deus. O nome de Deus, ele pulsa no coração desse povo. Existe a profecia verdadeira no meio desse povo. Glória ao nome do Senhor, eu vou morrer acreditando na oração, eu vou morrer amando o nome de Deus, porque isso traz vida para nós na presença de Deus. Não pode naquela visita, irmãos, aqueles irmãos do Pará nunca tínhamos visto. De repente, irmãos, quando eu estava assinando no fim da visita, um irmão tomado pela revelação de Deus apontou assim para mim e para minha esposa e falou para nós assim: alguém rotula o namoro de vocês como um namoro de verão. Glória ao nome do Senhor. E alguém fala que não vai dar certo. E já colocaram o prazo de validade do namoro de vocês. Mas para vocês saberem que Deus escreveu a história de vocês desde antes de vocês nascerem. No dia que vocês se cruzaram na maternidade, eu plantei o amor no coração de vocês. Ao nome santo do Senhor, naquela hora, irmãos, eu fui tomado de uma incredulidade. Eu falei assim, não tem como, esse irmão estava indo tão bem, mas já pegou da carne. Como é que eu e Letícia vamos ter se cruzado na maternidade?
Se eu nasci dia 4 de fevereiro, ela nasceu dia 9 de fevereiro, e fui para casa com aquilo me atribulando. Quando nós chegamos em casa, conversamos na mesa, e de repente minha sogra falou assim: Leonardo, vou contar para vocês uma coisa que tem Deus nessa conversa. A Letícia, irmãos, eu e a Letícia nascemos no hospital de São Leopoldo, do lado de Leopoldo. Eu nasci dia 4 de fevereiro, ela nasceu dia 9 de fevereiro. E ela falou para mim assim: a sogra, Leonardo, quando foi para mim ganhar a Letícia, eu fui para baixo no hospital de São Sebastião do Carim, 30 quilômetros de São Leopoldo. E já estava o médico anestesista, eu já estava preparada para fazer a cesárea. De repente o médico entrou naquela sala de cirurgia e falou assim: olha, eu não sei porquê, mas essa menina não pode nascer aqui. Coloca essa mesma ambulância e manda ela para o hospital centenário lá em São Leopoldo. Coloca ela no Santinho de Senhor. E a Letícia nasceu em São Leopoldo, irmãos. Porém, as irmãs que estão aqui sabem, 5 dias no hospital, não tem como nós ter sido usados. Eu liguei o telefone para minha mãe, a minha mãe sem saber de nada, foi porque ela falou: mãe, que dia mesmo que eu nasci? Você nasceu dia 4 de fevereiro. Eu falei: que dia eu saí do hospital? Ah, meu filho, você deu trabalho para nascer. Você nasceu com um cordão umbilical colado no seu pescoço. E a mãe teve que ficar 5 dias na maternidade para você sair do hospital centenário do seu povo. O povo está quem quiser ver. Artista, eu não me deixava vendo no sábado, na segunda-feira, estava entrando na maternidade, eu estava saindo. E nós nos cruzamos na maternidade. Depois de 15 anos, Deus colocou no nosso caminho. Quase 17 anos que nós estamos casados. Olha o que Deus está sendo glorificado. Ele compra os ossos daquele misericamente. Está escrito na palavra. Eu estou aqui dizendo que Deus é bom para essa vida. Lembramos da nossa história, irmãos, que nós estamos lá servindo a Deus. Eu sou completamente dependente da minha esposa. Irmãos, que me conhece sabe, ela é, e eu não tenho vergonha de dizer isso, ela é a coluna da nossa casa. Sobre ela tem as palavras que me animam quando eu estou triste, irmãos. Sobre ela tem a realidade quando eu quero ficar me deixando no santo. Na boca dela Deus dá as palavras de sabedoria. Na boca dela Deus dá o conselho para os meus filhos. Ela é o sustento da nossa casa. Eu digo para os irmãos que Deus cumpriu o desejo do meu coração. Eu estou aqui dizendo que Deus é bom na nossa vida. Rapidamente, irmão, Deus fez uma obra conosco em outro mundo. E alguns irmãos ouviram essa obra. Irmãos, quando algum tempo atrás, alguns anos atrás, Deus preparou, irmãos, que não fui, irmãos, acometido de uma enfermidade bastante grave. E os médicos não achavam, irmãos, essa enfermidade. Eu tinha uma dor muito forte na boca do meu estômago. Irmãos, eu fui para o hospital e eles achavam que era gasto alguma coisa no meu estômago e não achavam, o pessoal não achava. E foi ver que diversos exames não se encontraram. Passou-se os dias, irmãos, só piorava. E um dia, irmãos, eu baixei no hospital, entrei na emergência. E quando eu entrei na emergência, eu vi que entrou uma senhora junto comigo, bastante agitada, falando, bastante quieta junto com o seu esposo. E eu cheguei no extremo de uma dor, irmãos, porque os meus órgãos estavam parando ali, e glicose desceu para 25. Eu estava andando já, não estava em paralisia dos meus órgãos, e foi necessário aplicar morfina em mim. Irmãos, eu estava na cama, do lado do seu ambulatório, estava numa cama, eu estava na outra, com o seu esposo. Irmãos, rapidamente, quando eu passei bastante mal, a enfermeira entrou, falou para minha esposa: você não sai mais daqui, vai ser imediatamente colocado para dentro do hospital, vai ser internado. Foi chamado o infectologista do hospital, irmãos, fez o exame rapidamente de mim, e foi constatado que meu sangue estava 95% contaminado com uma bactéria no meu sangue. Não se encontrava o que era, porque eles estavam tratando o estômago, e o meu problema era na corrente sanguínea, no meu intestino, que a bactéria já tinha passado para a corrente sanguínea. Fui internado. Quando foi no dia de manhã, o médico entrou no porta do hospital, falou para mim: sabe, Leonardo, eu nunca vi o que está acontecendo contigo. Você tem mais bactéria no teu sangue do que células vivas no teu corpo. Nós estamos tentando combater com antibiótico, não sei o que vai ser. Você pode melhorar, como você pode melhorar. Então, você não tem prazo para sair desse hospital. Eu, graças a Deus, nos preparou
Bom, a gente lá em visitar, estavam lá na ocasião do casamento. Irmãos e foram outros irmãos também lá conosco, irmãos, era oração. Deus tomava a boca do seu servo e falava assim: Senhor, nós queremos que tu mandou o aqui para esse hospital, porque tens uma obra para fazer nesse lugar. Faça uma obra e teu nome vai ser glorificado. E quando foi feita a oração, a enfermeira-chefe daquele hospital entrou no quarto, depois que ele saiu, e falou assim: escuta, vocês são evangélicos. Depois de misericórdia de Deus, nós servimos a Deus pela graça de Jesus Cristo. Eu falei: se vocês fazem casamento, irmãos, eu sempre tive prazer no evangelho. Sempre tive prazer. Eu trabalhei 2 anos na parte da evangelização, no outro bairro, no nome principal, no Ministério Cooperador. Sempre tive prazer de falar dessa graça, sempre tive prazer. Irmãos, quando percebi que ela perguntou para mim se nós fazíamos casamento, eu me pensei, na hora, eu estava muito bom no juízo, eu fizemos. Ela falou assim: quando explicar o que acontece, tem uma senhora aqui no hospital com câncer nos ossos, e o estado dela é terminal. E o médico já preparou o óbito dela, ela não passa de hoje às 5 horas da tarde, não tem mais o que se fazer. E o sonho dela é ver sua filha casar. E o casamento dela daqui a alguns dias. Então, como ela está desenganada e até o final do dia ela não vai desistir, então nós precisamos preparar um casamento para eles aqui dentro do hospital. Vocês me ajudam? Falei: ajudo, nós preparamos. E casualmente estava aqui o irmãozinho de São Paulo, que é celebrante de casamento, estava lá naquela ocasião. Eu liguei para ele e disse: você aceita de fazer o casamento? Passei, falei para ele. E Deus preparou, uma vez o Deus preparou até um servo de Deus, que toca violino, entrou lá com violino também no hospital para tocar violino. Eu sei que os irmãos que estavam com acesso aqui na frente, com acesso aqui em cima do braço, mas com acesso aqui em cima. Irmãos, eu caminhava para lá e para cá no hospital, não podia ficar só doido, eu estava no estúdio, naquele corredor aqui do hospital, organizando o casamento, e nós falamos da palavra. Irmãos, era o hospital das freiras. Lá no Novo Hamburgo existe uma certa resistência a nosso respeito lá. E Deus preparou que eles foram extremamente gentis por nós, entramos, irmãos. E quando o casal chegou para conversar com o servo de Deus, ele trazia um presente embrulhado na mão dele. E ele falou para eles assim: olha, eu queria dar um presente para vocês, e não existe melhor presente no mundo para um casal receber do que esse que eu vou entregar. Nesse presente aqui, o dia que faltar alguma coisa dentro de casa, aqui dentro tem a resposta. O dia que vocês brigarem, aqui dentro tem a resposta. O dia que não tiver paz na casa de vocês, aqui dentro terá a resposta para o vosso casamento. Quando eles abriram aquele presente, era uma Bíblia, irmãos. Deus tinha dado para aquele casal. E Deus começou a movimentar aquele hospital. Fomos, irmãos, quando chegamos no final do corredor, que eu olhei, era aquela senhorinha que tinha dado entrada junto comigo no hospital. Olhei para ela, irmãos, totalmente desfigurada, amarrada sobre a cama, um segurava de um lado, outro do outro. Ela estava já assim caída do lado, porque já não tinha mais coordenação do seu pescoço. Rapidamente, irmão, foi feito o casamento. Foi uma cerimônia muito bonita. E quando fomos para encerrar, o servo Deus falou assim: olha, eu queria saber se vocês deixam nós fazer uma oração. Nós não viemos aqui falar de placa de igreja, não viemos aqui falar nada. Só que nós aprendemos lá a crer que Cristo pode fazer tudo. Vocês aceitam uma oração? Porque eu tenho a liberdade do Espírito Santo, não vai como isso é para nós sabermos que quando Cristo está no negócio, não há guerra, não há divisão, não há disputa, irmãos. Pela palavra de Deus. Do meu lado, o padre responsável do hospital. Do outro lado, a feira-chefe, junto comigo do meu lado. Eu aqui no meio, mais o servo de Deus, no servo de Deus orando, todos eles foram juntos fazer a oração, junto conosco naquele hospital. Eu tomava a boca do servo de Deus e dizia: Senhor, nós não te servimos porque não tem material que para libertação da carne, mas nós sabemos que aonde o Evangelho passa, até a morte tem que ir embora. Fazer um milagre nesse local, o que é próprio vai ser glorificado. Então, nesse caso, Deus, eu não sei como ficar rapidamente. E antes deles irem embora, ele faz mais uma oração para mim aqui antes de vocês despedir. Então, quando eu cheguei para o lado, Deus tomava a boca do servo e dizia: Senhor, ontem nós oramos e dividimos para mostrar que o filho é nesse hospital. Nós entendemos que a missão está cumprida. Ele está agora no sangue dele, faz uma obra que tem o nome para resumir, irmão, todo dia passo um tecnologista no hospital. No quarto, lá no senhor, nosso ancião que estava comigo, que não foi acompanhante. Hoje foi no quarto com o Leonardo, eu não sei o que aconteceu, não sei explicar, mas eu fiquei precisando de novo ontem de noite. De 95 caiu para 12% de emissão.
nossa mente. Isso foi no sábado de manhã, quando foi na segunda-feira de manhã, a filha daquela senhora mandou mensagem para o irmão Mário, que foi no Hamburgo. Aquela senhora sentada no banco do carro da filha, agora que passa da igreja, ela vai para casa de inverno. Passou dias, Deus recolheu ela por outra eternidade, mas apenas lá, Deus libertou para o nome dele. Acreditamos nisso. Aonde o Evangelho de Jesus Cristo passa, até a morte tem que interromper o plano dele. E é o que está me falando disso lá. Pela profecia da nossa parte, o Evangelho vai passar em algum lugar nessa noite. O decreto de morte do diabo vai cair por terra. Força de Deus seja louvado. Amém. Amém.